4 ETFs de Solana à vista aguardam a aprovação da SEC e com essa aprovação, a tendência é que a Solana também tenha uma valorização de preços. Meu Deus, vai bater 100 mil dólares a qualquer momento e o Bitcoin está maluco, está 99.500 dólares, faltam 500 dólares para bater 100 mil dólares, o 100k chegou. Mas você está se perguntando qual a dificuldade de conseguir romper esses 500 dólares, né? Está há mais de um dia ali, 99, 500, 99, 700, 99, 200, por que não consegue chegar nos 100 mil dólares? Eu tenho a resposta. E mais do que isso, vou tirar a sua dúvida. Quando bater em 100k, vai desabar? Eu vou te responder. E mais, vou te apontar o local provável onde teremos uma forte correção. Deixe o like pelo meu esforço. É por vocês. E se não for inscrito, se inscreva agora. Aqui na tela vocês têm o gráfico do Bitcoin. Esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Tivemos o rompimento da nossa xícara. Olha só, como xícara com alça, né? Que leva a gente lá nas alturas, né? Se eu tirar aqui, ó, vou mostrar para vocês. A tendência é a gente chegar lá em cima, né? Próximo dos 200 a 250 mil dólares neste ciclo. E o preço agora, como vocês podem ver, está em inacreditáveis 99.300 dólares, sendo que a máxima foi 99.800 dólares, pessoal. 200 dólares de bater 100 mil dólares. E por que não conseguimos bater 100 mil dólares? Você deve estar perguntando, né? Qual a dificuldade, pessoal, de ficar um dia inteiro batendo 99.300, 99.800, 99.500 e não conseguir romper? O que está impedindo o BTC de alcançar o tão esperado 100k, 100 mil dólares, é um dos maiores volumes de venda da história no mercado spot. Estão vendo aqui no gráfico, né? Justamente aqui nos 100 mil dólares nós temos essa barra muito maior do que a média, tanto antes quanto depois, tá? Então tem inúmeras ordens de venda justamente na região dos 100k, impedindo que a gente consiga superar essa barreira. Então, Guilherme, eu deveria o quê? Vender agora? Porque a gente vai ter uma correção? Cuidado, pessoal. Tentar descobrir um topo local num gráfico ainda não explorado, estamos numa região que nunca foi encontrada, uma alta histórica, pode deixar você de fora de toda uma subida. A gente não sabe aqui exatamente que posições aqui, que ordens de venda são essas. Podem ser ordens algorítmicas, podem ser bots, podem ser justamente para manipular o mercado, fazer as pessoas saírem nessa região e depois retiram-se essas ordens e o preço sobe com muita força. E aí você ficou de fora. Então é muito difícil você se basear somente na quantidade de ordens que temos nessa região para tomar uma decisão. Eu acho que se a gente bater nos 100k, realmente bater em 100k, não teremos uma correção imediata. Essas ordens vão sumir, a gente verá o preço dar uma esticada até um ponto que eu vou mostrar para vocês e depois sim uma correção um pouco mais forte. O gráfico na tela mostra para vocês onde estão ocorrendo as correções ao longo deste ciclo de alta. Notem aqui no gráfico que toda vez que a gente encontra Fibonacci 1.618, 2.618, 3.618, 4.618, a gente sofre correção. Então começou aqui nosso ciclo de alta, nos 15 mil dólares, fundo do poço lá em 2022 no caso, né? Finalzinho. E aí começa a subir, olha só, bate em abril, em julho de 23, justamente no 1.618 da Fibonacci e acontece correções, né? Pegou 30 mil dólares e tivemos fortes correções aqui após uma subida de cerca de 52%, como vocês estão vendo aqui. Beleza, na terceira vez finalmente consegue romper essa região e sobe para a região de 2.618 da Fibonacci, lá nos 46.800 dólares, estão vendo? E é justamente nesta região, em janeiro de 2024, que acontece uma correção. A subida que tivemos da região anterior para essa também foi de 52% de alta. Quando rompe finalmente essa região, após o recuo de preço, né? Adivinha, pessoal? Saímos da região de 2.618 e vamos buscar a região de 3.618 da Fibonacci nos 71.500 dólares. Mais uma vez, aumento de 52% no preço. E aí, encontramos finalmente a resistência março desse ano e maio desse ano, tá? Duas correções fortes, como vocês estão vendo aqui, para depois, lá na frente, finalmente, né, recentemente, a gente conseguir romper essa região aqui dos 71, 72 mil dólares, saindo do 3.618 da Fibonacci e estamos indo para onde, pessoal? Estamos próximos já da região de 4.618 da Fibonacci, que nos levaria, aí sim, olha aqui o valor, pessoal,
109 mil dólares, tá? 109 mil dólares. Portanto, a gente está aqui ao redor de 100 mil dólares, mas se a gente continuar seguindo o padrão deste ciclo de alta, não pararíamos nos 100 mil dólares. Romperíamos, subiríamos um pouquinho a mais, ao redor de 109 mil dólares, uma subida, portanto, de 52% em relação à faixa anterior, lá dos 71.500 dólares, né? E aí sim, finalmente, veríamos uma correção mais forte. Isso estaria alinhado ao ciclo anterior. Lá em dezembro de 2020, vocês vão ver exatamente a mesma movimentação, tá, pessoal? Notem aqui como está exatamente igual. O movimento atual, que é esse gráfico da direita, está simulando até o momento perfeitamente o movimento lá do final de 2020, início de 2021. Estão vendo? Olha só, a lateralização que a gente teve aqui em 2024 aconteceu também lá em 2020. O RSI, inclusive, aqui embaixo, exatamente igual nos dois gráficos. Nesse momento estamos aqui, ó, justamente depois de uma queda do RSI, uma recuperação, como aconteceu aqui em dezembro de 2020, e aí estaremos aqui no gráfico de 2020, ou seja, próximo de uma explosão de preço, tá? De uma subida de preço ainda, e depois sim uma correção. Jogando este gráfico de 2020 para 2024, a continuidade aqui, né, que é essa corzinha cinza quase invisível aqui, vocês perceberiam que a gente subiria exatamente, pessoal, olha aqui no gráfico, exatamente para 109 mil dólares antes de uma correção, né? Bateria 109 mil dólares e teríamos, portanto, uma correção, ficando exatamente iguais a 2020. E se realmente acontecer, onde iria essa queda aqui que a gente viu em 2020? No gráfico atualizado, o gráfico de agora, essa queda sairia lá dos 109 mil dólares e veríamos o preço cair até 99 mil dólares antes de uma explosão de preço que levaria o preço até os 135 mil dólares. Então olha que interessante, rompe uma região de resistência, 100 mil dólares, né? Dá aquele pico e depois retorna para fazer um reteste na região que era resistência e que se transforma num suporte. Então faz muito sentido, tá, pessoal? Romperia a resistência dos 100 mil dólares, iria até 109, esgotaria, voltaria para fazer suporte na região ali dos 100 mil dólares, né? 99 mil dólares, como a gente viu, antes de uma próxima subida, que no caso aqui iria até 135 mil dólares. O que você acha dessa previsão? Os dois gráficos estão dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. E isso faz muito sentido para mim, porque o Bitcoin gosta de pregar uma peça na gente, né? O Bitcoin, ele é assim, ele não respeita ali o que as pessoas estão esperando dele. Então seria uma excelente forma de tirar os mãos de alface do mercado, nessa região de 100 mil dólares, criando essa armadilha aí para os ursos e depois ter uma continuidade da alta, eles vão entrar comprado e vão tomar outro golpe, com uma queda de preço, trazendo o preço de volta para a região ali dos 99 mil dólares. Delicioso chazinho. E agora faltam somente 9 dias para concluirmos o que provavelmente será a maior vela mensal da história do Bitcoin. 27 mil dólares de alta, né? Bitcoin subindo 27 mil dólares somente nesse mês de novembro. Algo inacreditável, sensacional, como vocês estão vendo aqui. Aqueles que não escutaram que o Bitcoin, quando sobe, ele não dá tempo de você correr atrás, estão se dando mal, né? Eu falei, não dá tempo, pessoal. É questão de 1, 2 semanas, o preço dispara e já era. Sai lá dos 50, vai bater em 100. Quem não comprou, quem não acumulou, fica para trás. Eu até comentei no Instagram, por sinal, siga o meu Instagram pessoal, @Renoguil, como tá aparecendo aqui embaixo, tá? Eu posto vários conteúdos diferentes do que vocês veem aqui. E eu comentei lá que é um game over pro brasileiro. Imagina, pessoal, ninguém entra 100% em Bitcoin. A pessoa conhece o Bitcoin e ela tenta colocar o pezinho, né, para testar. Então vamos supor um cara muito arrojado que coloque 10% do patrimônio dele em Bitcoin. Quanto esse cara precisa ter de patrimônio para conseguir ali ter uma moedinha? 1 BTC. Bom, se o Bitcoin está valendo cerca de 600 mil reais, esse cara precisaria ter 6 milhões de reais de patrimônio para que 10% seja equivalente a 600 mil reais, 1 BTC. 6 milhões de reais. Quantos brasileiros têm 6 milhões de reais? Quase nenhum, né? São pouquíssimos brasileiros. E é por isso que é game over.
E qual seria a atitude correta a se tomar? Abandonar o Bitcoin? Óbvio que não. Seria você reajustar o seu objetivo. Se eu não consigo mais alcançar 1 BTC, vou tentar alcançar 0,1 BTC, que mesmo assim te coloca lá no futuro entre o 1% mais rico do mundo. Mas não, a pessoa vai querer pegar um atalho. Ela vai querer ir para meme coins, para uma moedinha mágica que rapidamente vai torná-la rica. Infelizmente, é isso que vai fazer com que a maior parte dessas pessoas perca dinheiro, como sempre acontece, né? Não tem atalho, não tem tigrinho, não tem bet, não tem meme coin. Esse tipo de moedas alternativas, elas têm prazo de validade, elas são um extra. Você pode apostar nelas durante um momento muito curto de mercado, ao longo de um ciclo de alta. Existem períodos onde você pode apostar em altcoins e ter um retorno de 10, 20 vezes, se você souber o momento exato de vendê-las e voltar para a moeda de verdade. Não é o dólar, não é o real. É a nova moeda de reserva, a futura moeda de reserva, que é o Bitcoin. E é exatamente essa capacidade de você mapear o mercado, identificando quais moedas têm alto potencial e principalmente a hora de sair delas, a hora de vender essas moedinhas, que estamos agora com a nossa Black November, nosso Black Friday, os últimos 7 dias, pessoal. Últimos 7 dias com 80% de desconto, onde você acessa um pacote com todos os cursos da história da Criptomaníacos e não somente isso. E-books como esse aqui, Construa seu portfólio cripto para 2025, e também planilhas com várias criptomoedas que nós estamos mapeando, indicando para você se é hora de observar, comprar ou vender. Essa planilha é atualizada semanalmente e faz parte das lives para os nossos clientes. Então você vai estar continuamente recebendo suporte da minha equipe para saber o que fazer com cada moeda de cada setor. Top 100, meme coins, inteligência artificial, game coins, staking, todos os setores estão cobertos aqui, indicando para você compra, observação ou venda. Últimos 7 dias com 80% de desconto, link na descrição, não deixa para depois que você vai se arrepender. Mas a empolgação não para nos 100k, pessoal. Temos várias notícias positivas surgindo no mercado. Por exemplo, hoje ficamos sabendo aqui da própria conta do Gary Gensler, né, que é o chefão lá da SEC, da CVM dos Estados Unidos, que odeia criptomoedas, que ele mesmo falando, eu vou deixar o cargo de presidente da SEC. Tá? Em 20 de janeiro de 2025, exatamente a data que o presidente Donald Trump assume o governo americano. Então, o cara que era contrário às criptomoedas está saindo da SEC, deixando a porta aberta para o mercado cripto dominar os Estados Unidos. E esse tipo de notícia anima as gestoras, anima o mercado, a ponto de uma das principais gestoras de ETF, de Bitcoin do mundo, falar o seguinte: Bitcoin pode chegar a 243 mil dólares em 2025, de gestora de ETF. E eu concordo, né? O que eu passo aqui de faixa de preço para vocês, de objetivo, é entre 150 mil dólares e 250 mil dólares. Então essa gestora acredita mais na parte alta da faixa que eu vivo falando para vocês, o que faz sentido, né? E no que eles estão se baseando? Vamos mostrar aqui, ó, o texto deles. Desde seu último ponto mais baixo no ciclo, o preço do Bitcoin aumentou 5,72 vezes, não muito distante dos 5,18 vezes alcançados neste mesmo ponto no ciclo de 2015 a 2018 e dos 5,93 vezes no ciclo de 2018 a 2022. Então notem, em todos os ciclos, o Bitcoin do ponto mais baixo até esse momento subiu entre 5 e 6 vezes. Todas as vezes, tá? Isso vai ficar muito claro para vocês nesse gráfico aqui, tá vendo? O momento atual, o ciclo atual, é a linha de cor escura, de cor preta, tá? Enquanto a linha azul clara aqui, ela é o segundo ciclo, 2015-2018, e a linha aqui na cor roxa é o terceiro ciclo, 2018 a 2022. Olha como as três linhas se encontram justamente no ponto atual. E aí eles continuam. Se continuar seguindo o padrão médio desses dois ciclos, o preço do Bitcoin pode aumentar 15,4 vezes nesse ciclo, chegando a aproximadamente 243 mil dólares no próximo ano, 880 dias após o ponto mais baixo do ciclo, em novembro de, tá errado aqui, novembro de 2022, né?
Conforme mostrado no círculo pontilhado abaixo. Então, aqui, ó, lá dos 15 mil dólares até agora, a gente está nesse ponto e a gente iria bater aqui, seguindo as duas linhas, né, como estamos seguindo até o momento, lá em 243 mil dólares. Então, essa é a expectativa de uma das maiores gestoras do mundo e faz sentido. Hoje ainda estamos na Black November, né? Estamos em desconto no mês de novembro. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. Falando um pouco de altcoins, atualizando um pouco o cenário aí das principais altcoins, né? A gente sabe que a Ethereum está meio triste nesse ciclo de alta e o negócio realmente não está bonito para ela. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que é inacreditável. 95% de todas as novas criptomoedas criadas são criadas na rede da Solana. 95%, pessoal. Tá? O resto aqui praticamente não tem, ó, não tem comparação. A rede da Solana dominou completamente o cenário de criação de criptomoedas. Algo que já foi comum lá na rede da Ethereum. Então, pouco a pouco, a Ethereum vai perdendo participação no mercado em diversos indicadores. Esse aqui é um dos indicadores. Não que a Ethereum não vá subir. Todas as criptomoedas tendem a subir. As altcoins tendem a subir na alt-season. Mas ela tende a performar pior do que concorrentes como a própria Solana. Principalmente num cenário onde meme coins são o novo hype. E meme coins agora são criadas na Solana. Para piorar um pouco mais o cenário para Ethereum, 4 ETFs de Solana à vista aguardam a aprovação da SEC nos Estados Unidos. E vamos lembrar que teremos essa alteração na SEC. Vai sair lá o Gary Gensler, né, o cara contrário às criptomoedas, e provavelmente vai entrar um cara muito favorável a criptomoedas, o que aumenta a chance de aprovação de algum ETF à vista de Solana até meados para o final de 2025. E com essa aprovação, a tendência é que a Solana também tenha uma valorização de preço. Eu tenho as duas criptomoedas. Eu vou me desfazer de todos os Ethereums? Não. Eu vou reduzir minha participação em Ethereum e aumentar um pouco da Solana, porque hoje a minha participação em Ethereum é muito maior do que na Solana. Então o que eu vou fazer é simplesmente aumentar um pouquinho para a Solana sem sair completamente da Ethereum, tá? A Ethereum ainda é mais conservadora. A chance de você se dar mal, ter uma perda muito grande com o Ethereum, é menor do que na Solana, tá? Mas a chance de você ganhar é maior na Solana. Então é uma questão de risco-retorno. Tá? Então, depende da sua posição, da sua situação. Eu, na minha situação atual, não posso aumentar muito o meu risco. Por isso, eu vou somente transferir parte do que eu tenho de Ethereum para a Solana para dar uma equilibrada nessa questão de risco. O link na descrição e aproveita para conferir lá a nossa Black November, últimos 7 dias, que você pode ter 80% de desconto em todos os nossos conteúdos, inclusive as planilhas mágicas com recomendação de compra, venda e observação de todos os setores de criptomoedas. Hoje ainda estamos na Black November, né? Estamos em desconto no mês de novembro com um pacote para você com todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor com 80% de desconto. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.